último tema, a gente realmente pergunta sobre os impactos econômicos e sociais na cidade após a vigência desse novo Código Tributário, né? Cacau, Renato Almeida, fiquem à vontade. E o Adelson Filho, né? Cara, sem sombra de dúvida, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de recessão total no país, um momento em que o comércio passou dias e dias aí fechado, um momento em que o desemprego aumentou, um momento em que o trabalho informal ganhou grandes proporções, onde o trabalhador vai trabalhar muito, a exemplo do pessoal que faz delivery, ganha pouco, e aí a gente vê uma série de tributos, majorações sendo colocados em nosso município, e isso afeta o preço do pão, afeta o preço da subsistência, né, desses trabalhadores, que é a classe que mantém o país, a cidade de pé. E aí a gente não poderia aceitar que a Câmara Municipal, que o Poder Legislativo, num momento como esse, entregasse à sociedade um código tributário com tantas prerrogativas para a arrecadação. Então, isso é um ponto negativo, né, que a gente tem que colocar. E, por outro lado, trazendo aí a questão, principalmente da zona rural, por fim, na zona rural de Alagoinhas, por fim, na agricultura familiar, é exterminar a previdência social rural, e aí eu já respondo por quê. Nós temos um problema em Alagoinhas, o município precisa entender que a zona rural de Alagoinhas são constituídas de minifúndios rurais, que muitos desses minifúndios rurais, por conta de legislação da Receita Federal do Brasil, do próprio INCRA, o Sistema Agrário Nacional, não permite mais cadastramento de imóveis com área de até, de no mínimo, 2,3 tarefas de terra, ou seja, 1 hectare. E o que a gente vê são pequenas propriedades rurais, aonde os agricultores familiares sobrevivem da atividade agrícola, mas nem todo mundo contribui com o ITR, mas isso também não significa que eles não tenham seus direitos previdenciários garantidos. Então, a gente não está fazendo essa observação, e a lei é bastante clara da agricultura familiar, que é isso que a gente está propondo a discussão. Nós temos agricultores familiares que são proprietários de imóvel, mas nós temos os parceiros, nós temos os meeiros, nós temos os arrendatários, nós temos os usufrutuários, nós temos os extrativistas, que são pessoas que estão, inclusive, morando em aglomerados urbanos em função de um processo de violência, em função de um processo, como eu falei anteriormente, de uma concentração de terra muito grande em Alagoinhas na mão de poucos e poucos sem terra. Mas isso não significa, e aí o município está colocando uma nova proposta, aí estou dizendo que o Código Tributário Nacional precisava ser renovado, os pontos, mas algumas coisas estão trazendo do Código Tributário lá de 1966, principalmente quando diz que a comunidade rural que tiver 2 benefícios mantido, assistido pelo poder público, poderá ser cedido IPTU. E aí nós sabemos que através do CIN, que é o Código Nacional, o Cadastro Nacional Imobiliário, nós sabemos que hoje existe cruzamentos de dados governamentais aonde, através do DETRAN, através do Cadastro Nacional de Informação Social, e entre outras coisas, cruza os bancos de dados dessas pessoas e identifica que elas têm atividade agropecuária rural, mas também identifica que ele tem estabelecimento comercial, e a lei diz também que, para além da produção agrícola, os estabelecimentos comerciais de serviços rurais também são considerados da agricultura familiar. Então, ter uma padaria não significa que esse sujeito não seja agricultor, não seja inserido nessa lei da agricultura familiar. Ter uma borracharia no campo, ter um lava-jato, ter uma barbearia, e o município não atentou para isso. Então, naturalmente, os prejuízos serão grandes, principalmente no tocante aí à previdência social rural, mas também no tocante à política agrícola rural. O Banco do Nordeste investe milhões em Alagoinhas na produção agrícola. A previdência social rural são quase 400 milhões de reais que entram no município anual de pagamentos de aposentadoria.
cerca de 22 mil são beneficiados das aposentadorias urbanas e naturalmente rurais no nosso município de Alagoinhas. E o município não está atentando para isso. E aí a gente ainda acredita no município que possa ser revista essa questão. A nomenclatura que foi colocada, doutor Hilton, que a zona urbana do município de Alagoinhas vai ser definida em uma lei municipal e no plano diretor de desenvolvimento urbano, é preciso que a gente diga, eu tenho essas informações. O perímetro urbano do município de Alagoinhas, a gestão do Josildo, que é de 2001, que vocês colocam, era de apenas 31 quilômetros quadrados. Então, magiava a BR-101, o Miguel Velho, enfim. Em 2016, o prefeito da época queria colocar 186 quilômetros quadrados. E no governo Joaquim Neto, através do Código Tributário, essa área foi para 1.251 quilômetros quadrados. Ou seja, todas as comunidades rurais, mesmo com a supressão dos 20 quilômetros que é o projeto de emenda que está na Câmara, que vai ser votado terça-feira, mesmo com a supressão dos 20 km, a zona rural de Alagoinhas deixa de existir. E qual é a tendência natural, Caio? Eu sou o patriarca da família e tenho 5 tarefas de terra. Tenho 5 filhos que, devido ao emprego, está todo mundo trabalhando na propriedade rural. Quando eu divido essa fração de terra, cada um fica com uma tarefa. Se cada filho desse tiver um filho, e eu dividir essa propriedade rural, cada filho vai ficar com meia tarefa. Se cada filho desse aí tiver mais 2 filhos e dividir meia tarefa, cada um vai ficar com 1 quarto de terra. Então, a gente precisa compreender que o Código Tributário, que foi votado, que foi aprovado, e que está sendo revisado praticamente 7 meses depois, porque foi feito de forma mal feita, vai trazer prejuízos gigantes à população rural e, consequentemente, à população urbana. Alagoinhas é responsável por abastecer de hortaliças, não só a nossa cidade, mas o nosso território do litoral norte agreste baiano, e responsável também por abastecer a região metropolitana. Isso não está sendo observado. Então, a gente precisa compreender, voltando à questão da produção da COCIP rural, devido à falta de emprego, nós temos vários agricultores voltando para suas origens, para o Capuzinho, para o Estevo, para a Buracica, para produzir alimentos, e naturalmente essa bomba que irriga a horta é ligada à energia elétrica. O que movimenta a caça de farinha é ligado à energia elétrica. E o município está fazendo de conta que isso não existe. E, por outro lado, a gente tem a Câmara de Vereadores, que o município, por ter maioria absoluta, vai passar a seu belo prazer e a sociedade vai pagar esse pato, tanto social quanto econômico. Isso significa menos venda no comércio e também há um processo de expulsão de empresas que prestam aqui serviço, porque se um município coloca lá uma alíquota de 2% de ISS e o município daqui, mesmo com a nova proposta, dizendo que está fazendo uma revisão, isso está alto, essa empresa vai embora de Alagoinhas. Então, a gente não está pensando no município como um todo e isso é lamentável. Já complementando aqui, Caio, já que vai ser a finalização, né? Não vamos falar mais, só complementar aqui o que a Décio falou e me solidarizar, inclusive, com ele. Acho que a gente precisa usar essa experiência que a gente está tendo aqui para tomar cuidado daqui para frente, não só na elaboração dos projetos, mas principalmente a Câmara de Vereadores. Graças a Deus já temos uma legislatura que está mais preocupada com isso, mas eu continuo preocupado com o cumprimento e o respeito a essas regras que existem, seja no regimento interno, seja na lei orgânica municipal ou na Constituição Federal, existem justamente para impedir que arbitrariedades sejam cometidas, ou seja, e pior, sejam cometidas e sejam endossadas pelo Poder Legislativo. Então, esperamos que na tramitação dos novos projetos, os vereadores sejam responsáveis e atentem para o que há de errado e lembrem que o que aconteceu foi uma cacetada no povo de Alagoinhas, tirando os 8 mil que foram isentos, todo o resto que não foi beneficiado pelo Código, tomou uma cacetada e agora apresentar um band-aid não vai pagar a cacetada, nem a conta do hospital apagaria. Todo mundo vai continuar com a cara inchada da patada que recebeu do Legislativo, não, claro, generalizando, e do Executivo, infelizmente, seja por um estudo que não identificou uma situação como essa que a Delson falou, que por mais que possa ser remediada por um remendo,
é o que está vigente hoje, é o que foi proposto e é o que o município entendeu certo. Eu espero que, com isso, nós passemos a ser mais responsáveis como cidadãos, mais diligentes na fiscalização da atividade do Executivo, quanto como legisladores que têm a finalidade, a função não só de aprovar o que o Executivo apresenta, mas de criticar, fiscalizar e, de fato, fazer valer a vontade do seu eleitor, que é, ao final de tudo, né, ao final de qualquer ilação, o eleitor é quem, de fato, permite ou impede que a tributação seja exercida de forma a prejudicar o cidadão de alguma forma, ou sem que sejam estabelecidos os critérios da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Eu quero aproveitar para me despedir também, né, enviando um fabuloso abraço aí para Caio. Obrigado, Renato. Alfonso, James, Rose, Rogério, Hilton e nosso querido Cacau, clamando aí pelo bom senso do governo. Esse projeto ele tem recebido críticas de todos os setores da sociedade, as corporações comerciais, o cidadão comum, as empresas. Então, diante de um cenário desse, é muito prudente que se reflita. Eu quero apelar para o governo, que ele aproveite ainda um espaço de reflexão, reavalie se vale a pena ainda continuar seguindo com esta medida. Quero também aproveitar para me dirigir aos parlamentares. Em última instância, vocês também ainda têm a condição de rever isso, mesmo porque o governo tem tempo. Nesse exercício, o governo não tem essa necessidade, essa urgência de aumentar a carga tributária, o que o vale, né? Então, é aproveitar esse encerramento para fazer essa reflexão. Vamos ter muita prudência, ainda existe tempo para que se evite, talvez, até um dano maior, se essa coisa não for bem encaminhada. Um grande abraço a todos. Valeu, Renato. Bom, essa é a avaliação das entidades representativas. A Procuradoria e a Secretaria da Fazenda, o que é que acham de acordo, né, com o que vocês elaboraram, né, com relação ao desenvolvimento e aos impactos econômicos e sociais com relação à vigência do novo Código Tributário e aproveitando, fazendo as considerações finais, obviamente, sobre, né, o Código Tributário. James, ele volta aqui, vamos falar inicialmente do você. Vamos falar aí, depois você fecha, tudo bem? Não está dando para ouvir direito. Ele está dizendo que eles vão falar primeiro, depois você, James. Pronto. Bem, quero agradecer, né, em nome de todo o governo, apesar que você ainda vai falar, ele ainda vai falar, agradecer também, né, o respeito, né, do Cacau, da Delson, do Renato. A gente sabe que em algum momento, né, as falas podem ser um pouco mais contundentes, mas o respeito, né, a consideração prevalece. Né? E nós agradecemos também, né, a relevância das manifestações, faz algum ponto para ponto, algum ponto fora da curva, mas faz parte, senão é debate, né, Cacau? Então, é um debate, a gente está aqui para cada um defendendo a sua posição, mas eu só quero agradecer. Vou dizer que não concordo com a fala de Adelson, mas eu vou deixar nós debater nesse painel que foi prometido, certo? Eu não vejo que a zona rural esteja sendo prejudicada, como você coloca, mas eu vou me reservar a debater mais amplamente no momento mais oportuno. Eu vou passar a palavra aqui agora para a Luz e depois você deve passar para a gente. Se o Montageiro também quiser dar uma palavra, só aproveitar a oportunidade para reforçar a disponibilidade da gente continuar com o debate. A gente já assumiu o compromisso de um debate, um painel específico para tratar sobre a situação internacional. A gente já pode, inclusive, já discutir essa data do painel. E a gente já dá andamento para continuidade aos debates que a gente já teve e pode dar continuidade, inclusive com esse específico para a zona rural. Aproveitar o momento, inclusive, para finalizar, que a gestão ela vem focada no projeto de lei
para a gente trazer uma nova remodelada, uma nova roupagem dos nossos projetos de lei para incentivos fiscais e levando em consideração também que todo o crescimento na arrecadação ele se reverte em investimentos em serviços públicos, sejam eles vinculados à saúde, à educação, infraestrutura, os serviços de modo geral, consequentemente, emprego. No mais, agradecer pela oportunidade, o convite e, mais uma vez, se colocar à disposição. Ô, Caio, eu agradeço aí também, acho que eu falei demais aí, não vou... Até alguns temas aí foram tocados, poderia ser mais polêmico, mas não vamos abrir mais uma discussão, não. Eu acho que é mais agradecer aí a todos, a Zé Carlos Piscina, desde o início, esteve presente aí nas discussões e continua realmente muito atento, fez um bom trabalho de análise. A gente agradece aí pelo contato e pela forma sempre respeitosa que tem tratado, realmente. É normal a gente divergir, Renato Almeida da mesma forma e Adelso também. A gente sabe que a gente pode divergir no campo das ideias, realmente, ninguém precisa convencer o outro, mas é expor a população, cada um vai entender seu cenário. Eu acho que a gente cumpriu esse papel muito bem aqui nessa manhã de domingo. Renato, Zé Carlos. Manhã tarde, né? Manhã tarde, Caio também pela oportunidade. Eu acho que é só amanhã mesmo, uma finalização de agradecimento a todos, reiterar que o Poder Executivo está aberto ao diálogo o tempo todo, quem se sentir de alguma forma prejudicado, a porta está aberta lá, e a gente vai manter o diálogo conforme comprometido com a Adelso, com todos os outros presentes. Foi uma primeira etapa, tem uma segunda, e vamos debruçar sobre todos. E, por final, assim, quem não se fez presente, porque realmente era um debate muito específico, a gente viu que o tema de 2 horas foi pouco, agradecer à Câmara de Vereadores, tem feito um trabalho aí de acompanhamento direto, os vereadores estão realmente muito empenhados nisso, e estão contribuindo bastante aí com o diálogo. Eu só tenho a agradecer aí, encerro aí minha fala, agradecer a todos mais uma vez. Obrigado, gente. Bom, obrigado a todos. Diga. Caio. Pode falar. Eu não tinha entendido que já era para fazer as considerações finais, não. Eu quero pedir desculpa, mas eu quero que Fique à vontade. Vá lá. Bom, eu quero agradecer primeiro a imprensa, né, a Ouro Negro FM, né, a Rádio 2 de Julho Web, por dar à sociedade, né, essas condições de, em um domingo, a gente está debatendo um assunto que é importante para o nosso município, que trata de estruturação, que é um código que vai durar e perdurar mais de uma década, com certeza. Mas, assim, agradecer também aí o governo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, inclusive, como eles disseram, dando a cara para bater, e a gente quer apostar nessa sensibilidade do governo. Eu quero acreditar que a gente, de fato, estamos construindo uma cidade juntos, e para construir juntos é preciso ouvir o contraditório, é preciso que sejam analisadas as questões, mas agradecer, sobretudo, a Renata Almeida pela forma técnica, o doutor Cacau, e ter ajudado a gente na construção desse debate. Eu sou da área de ciências agrárias, mas eu tenho feito um esforço para entender essa matéria e agradecer às pessoas que nos acompanharam naturalmente, mas deixar um recado. Na próxima terça-feira, nós vamos fazer uma grande manifestação em frente à Câmara de Vereadores, porque a responsabilidade agora são dos vereadores. Nós queremos saber dos 17 que tem lá, quem é que está do lado do trabalhador de Alagoinhas, do empresário de Alagoinhas, do comerciante de Alagoinhas e, sobretudo, da zona rural. Mais um forte abraço. Valeu, Adelson. Pois não? Só para cumprimentar todos aqui, esse convite, eu sou voluntario, sou coordenador efetivo do município. Eu vou pedir, para você falar um pouco mais perto do microfone, para ver se a gente consegue pegar um áudio melhor aqui, porque realmente eu daqui não estou escutando nada. Vou apresentar o pessoal. Eu sou Rogério Montadio, eu atuo na Procuradoria do município de Alagoinhas há 15 anos, eu sou efetivo. Eu tenho acompanhado esse debate, eu vejo um amadurecimento da discussão legislativa e me colocar à disposição de todos para estar com portas abertas lá, isso aqui é muito caminhamento, está de estabelecimento, está à disposição. E a gente entende que esse código vem atendendo algumas necessidades que haviam surgindo aí no decorrer do dia a dia do trabalho mesmo, e estamos à disposição aí para a população, alguns esclarecimentos que tiver, e como efetivo, eu diria que eu estou do lado da gestão e do lado do contraponto, mas também para esse público, e como a demanda não estava acompanhando lá no meu colo, eu acho que pode acompanhar o debate, ouvir os dois lados aí, que a gente vai fazer uma posição imparcial aí, pelo interesse público, e me colocar à disposição da sociedade para precisar. Obrigado. Pode falar.
Pronto, então eu só quero agradecer a cada um de vocês, né, que participaram aqui desse debate, que aceitaram, inclusive, o convite de participar desse debate. Não é um debate para a Ouro Negro FM, não é um debate para o Caio Pimenta, é um debate para a população de Alagoinhas, que é muito cobrava a transparência, né, com relação às discussões, participação, né, foram mais de 3 horas aqui de debate, a gente agradece a Ouro Negro FM por disponibilizar esse horário para o debate, né, agradecer ao doutor Luiz Moreira, né, o dono da emissora, né, que desde o primeiro momento adorou a ideia, né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, agradecer a parte técnica, né, que também está trabalhando no dia de domingo, né, todos que se mobilizaram, que cederam um pouco do seu tempo para essa discussão, para dar satisfação ao povo de Alagoinhas, que aqui acompanhou em peso este debate e inúmeras mensagens que daqui a pouco eu vou responder no meu telefone pessoal, né, mas muito obrigado mesmo por atender a um apelo da população de Alagoinhas. E parabéns pela maneira cordial, pela maneira, né, amigável como ocorreram, né, as discussões, tanto da parte dos representantes do governo, quanto pela parte dos representantes, né, das entidades representativas. Muito obrigado. Bom, lembrando aos nossos ouvintes que segunda-feira a gente está lá juntinhos amanhã, hein? 6 da matina, após o show do Muniz, programa Primeira Mão. Eu, o José Gomes, que inclusive daqui a pouco vai estar juntamente com nossos amigos da Ouro Negro, transmitindo o jogo do Atlético de Alagoinhas, não pôde estar presente, e o nosso querido Chico Reis, né, vai estar com a gente também, o Luciano Reis, Carlos Davi, todo mundo amanhã, 6 da matina, fazendo o Primeira Mão. No mais, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Bom domingo a todos.